love into cold hearts. Eu quero estar trazendo para o nosso conhecimento algumas palavras que se definem a respeito de teologia. O que é teísmo? Teísmo nada mais é do que o oposto do ateísmo. O ateísta é aquele que não acredita em nenhum Deus. Já o teísta, ele acredita em um Deus, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia. Teo, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Tá bom? Para se interessar por teologia sistemática, você precisa ser um teísta. Porque se você não for um teísta, for apenas ateísta, a teologia não serve para você. Muito menos a teologia sistemática. Sistemática quer dizer sistema. Teologia, estudo sobre Deus. Sistemática, estudo sobre Deus, sobre o sistema também, tá? Todo o sistema de crença em um Deus. Conhecimento é uma necessidade de todos, porém é um privilégio de poucos. Entendeu? Nem todo mundo tem condições de ter conhecimento. Porque às vezes falta oportunidade para ter conhecimento. Hoje, com a internet, hoje nós temos aí muito mais fácil ter conhecimento. O próprio Deus tinha revelado para Daniel que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Hoje está fácil de ter-se conhecimento, mas nem todos têm essa capacidade de estudar. Mas precisamos estudar, precisamos de ter conhecimento. O profeta disse que o povo perece por falta de conhecimento, tá? O conhecimento é uma necessidade de todos, como eu disse, mas é privilégio de poucos. E que todos e tudo depende de um superior. A teologia é algo muito importante. Através da teologia, do estudo, a gente pode ter um vasto conhecimento. Porque conhecimento é uma necessidade. Para o aluno de teologia, é importante ter em mente que existe um Criador que criou tudo. Para os que estudam a teologia, principalmente a teologia bíblica, se você não tiver em mente que tem um Criador que criou tudo, então não está estudando teologia. Porque primeiro temos que ter um conhecimento de um superior. E que tudo depende desse superior. Nós temos que crer que toda a natureza, seja animal, seja vegetação, seja o homem, seja tudo que se vê, tudo que existe, depende deste Criador, que ele está acima de tudo, tá? O homem, ele é por si só religioso,
Uma prova disso, para quem estudou na escola secular aí, a história do Brasil, lembra-se que vieram aqui mostrar um espelho para os índios, e por falta de conhecimento, os índios achou que poderia ser alguém de outro lugar, de outros planetas, quem sabe, um deus. Depois, quando eles deram um tiro, né, o índio disse Caramuru, né? Então a gente vê que o ser humano, o homem, por si só, ele é um ser religioso. Como disse um ateísta, graças a Deus que eu sou ateu, né? Então é mais ou menos isso. O homem possui um desejo natural de adorar a um Deus ou a Deus, Criador de todas as coisas, ou a um Deus. O homem quer se sentir seguro adorando um Deus. Então o homem possui já um desejo natural dentro dele de adorar um Deus, seja esse Deus qual for, seja o Deus da Bíblia ou não, o homem sente o desejo de adorar um Deus. E também sente o desejo de aprender sobre esse Deus. De preferência, se o homem pudesse, ele queria ver esse Deus face a face, conversar com esse Deus, entender esse Deus. Tá? E o homem também considera este que se encontra lá em cima, no topo de tudo, acima de todos, tá? Acima de todo e de tudo, o homem considera esse ser, tá? Principalmente os teístas. Não é surpresa encontrar, portanto, que o estudo de Deus, no caso da teologia, e suas relações com o universo, constitui o mais profundo pensamento que preenche a mente humana. Certo? Isto é, um bom observador da natureza, um bom observador, logo notará, através da natureza, a existência de um poderoso sábio que criou todas as coisas, né? Como eu marquei aqui, ó. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Tudo que é natureza perfeita anuncia um Criador. Tudo anuncia um Criador. E cabe a nós observar isso. Tá? Cabe a nós observar isso. Existe até aí um ditado que fala que o poeta busca na natureza ver e transmitir para outras pessoas que são cegas e não conseguem ver isso. Através das suas poesias, eles levam essa visão às pessoas, falando das flores, falando da natureza. Como podemos definir a teologia? Como? Bom, teologia é a ciência que trata do estudo de Deus e suas relações com o universo.
A teologia, ela estuda, de uma forma ou de outra, ela tenta entender como, quem é Deus, como Ele criou as coisas. Por que estamos aqui? Através dessas perguntas é que o estudante da teologia busca entender a Deus. A teologia é a ciência que trata do estudo de Deus e suas relações com o universo. Aquilo que Deus criou, né? Tudo perfeito. Desde a ciência que comprova aí sobre a pequena partícula chamada átomos, até mesmo aí os grandes luminares. Tudo isso aí anuncia Deus, Criador, tá? A teologia é derivada da palavra grega, theo, que significa Deus, e logia, que significa estudo, como já mencionamos. O linguajar dos hebreus sempre foi o hebraico. Alguns afirmam que o aramaico era algo mais antigo, mas o aramaico ele veio mesmo do irmão de Abraão, de Arã, veio o aramaico. Tá? O hebraico já veio de Abraão. Tá? O grego, mas o grego tem influenciado desde o ano 200, 300 a.C., ou até mais, o ano aí 400, ou até mais aí. O grego tem vindo influenciando muito, tem influenciado demais. E nos nossos dias também, ainda o grego predomina dentro, ele está embutido dentro de todas as línguas. O grego ainda está embutido aí. Muitas pessoas usam o grego. Então, o grego, ele dominou, nos tempos, por exemplo, de Cristo, o grego dominava na época, e antes também. E depois também o grego dominava. Hoje o que parece dominar é o inglês. Só que vale lembrar que o inglês também está repleto de coisas gregas. Tá? De um modo geral, o povão entende, aí nas religiões, quem vai fazer teologia, eles entendem que quando se fala em teologia, se refere a todo conhecimento. Está se referindo a Cristo, a anjo, está se referindo à escatologia, está se referindo à antropologia, está se referindo a todo tipo de estudo referente à Bíblia e religiões. Mas a teologia em si, ela é um estudo unicamente sobre Deus. É claro que isso abrange. Para você estudar sobre Deus, isso vai abrangindo tudo. A teologia se refere a todo o conhecimento que você pode adquirir com respeito à Bíblia e às religiões. Enquanto isso não é uma verdade, sendo apenas um estudo sobre Deus, conforme já citei, que ao Deus que se crê. Tá? Você pode fazer uma teologia estudando sobre o Deus que você crê. Esse Deus pode ser Alá, pode ser Buda, pode ser outro Deus. Você pode estar aí estudando sobre esse Deus. Você está fazendo teologia, está estudando sobre o Deus que você crê. Mas no nosso caso aqui, nós estamos estudando sobre o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, o Deus de Israel,
O Deus que julgamos e cremos ser o verdadeiro Deus criador de todas as coisas. É sobre ele que nós estamos estudando. Mas é claro que para estudar sobre este Deus, no caso o Deus da Bíblia, aí automaticamente se engloba todos os demais estudos. O teólogo não deve conhecer somente a Deus ou o Deus que ele crê. No nosso caso, a Deus, Theo. E sim, os demais ramos que, consequentemente, se amplia e se torna um infinito de conhecimento. A gente não tem que se limitar, o teólogo, ele não vai se limitar, não deve, não pode, não vai se limitar apenas em conhecer o seu Deus, mas também todo o sistema, tá? Que é algo infinito, ou quase infinito. Teologia acaba incluindo tudo. Na verdade, para quem começa, é bom ter em mente que é um estudo intenso e deve ser organizado, composto de fatos revelados com respeito a Deus. Fatos que já constam na Bíblia. Fato existente na Bíblia, desde o Velho Testamento até o fim do Novo Testamento. Eu ainda digo que podemos dizer que até os nossos dias. Eu, em particular, tenho algumas experiências com o mundo espiritual. Já recebi também muitas coisas do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho experiência, mas, na verdade, para quem começa, deve ter em mente que a teologia, pelo menos, ela tem que estar englobado em tudo as coisas que estão dentro da Bíblia, que é o livro de regra de fé para todos os cristãos. E no caso do Velho Testamento, também para os judeus. Tá? E seus projetos de salvação para a humanidade. Nós vamos encontrar no estudo sobre Deus, não somente aquilo que ele fez, mas aquilo que ele colocou em planos, em projetos para a salvação do homem. No caso, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus fez um grande projeto, enviando Jesus, e há um grande estudo para que se encaixa o plano da salvação. E o teólogo, ele tem que ter conhecimento disso, conhecer o seu Deus e aquilo que o seu Deus colocou para o benefício dele, ou de todos os viventes do planeta. Aí, claro que a gente vai ver que é referente às promessas que Deus prometeu, referente às profecias que já têm se cumprido, estão se cumprindo, e está prestes a se cumprir o resto das profecias. Bom, a teologia sistemática considera todas as doutrinas bíblicas, todas as doutrinas que foram arranjadas e estudadas de modo científico, de modo ordenado, ou seja, a teologia, quando a pessoa estuda, ela faz com que você entenda, ela tenta explicar todos os porquês dentro de uma lógica, tá? Das verdades que as religiões creem, ou que a religião
que é a religião da igreja, considerada igreja de Deus, creem que são aquela igreja que Jesus fundou, a igreja primitiva, que hoje segue até os nossos dias, aquela que procura observar a lei de Deus. Tá? A teologia sistemática pode ser definida como uma coleção de estudo que abrange todo o sistema religioso e no que acredita todas as religiões. Tá? Então, aí todo o sistema religioso aí, teologia sistemática pode ser definida como uma coleção de estudo que abrange todo o sistema religioso e no que acreditam eles, envolvendo toda a natureza, envolvendo também o passado, o presente e o futuro, tá? Incluindo e tudo que diz respeito a Deus e sua obra. Tudo que se diz a natureza criada por Deus. A teologia procura estudar natureza, tudo que engloba isso, passado, presente, futuro, tudo. A teologia procura levar para o estudante uma explicação lógica, certo? Dentro do nosso livro, Regra de Fé, a Bíblia, aquela que se renova a cada dia. E que tem razão. Deus fez a mente humana de forma que é natural para o homem desejar organizar as informações adquiridas. É bem verdade que o homem procura organizar as informações que ele adquire. Mas quando estas ditas informações lhe interessam, quando não lhe interessa, ele vai simplesmente jogando fora. O que mais interessa para o homem hoje é riquezas. O que mais interessa hoje para os homens muitas vezes não é verdade. Não é a verdade. Mas eu, você, que somos sábios, que estamos buscando conhecimento, nós temos que ver e querer aquilo que Deus quer para nós. Temos que estar pronto para ouvir, não somente aquilo que interessamos. Temos que estar pronto para aprender, crer, não somente naquilo que queremos, mas naquilo que Deus quer para nós. Conforme Romanos 12, versículo 2. Versículo 1 diz que nós temos que fazer culto racional. E o versículo 2, racional de raciocínio, de pensar. E o versículo 2 diz que para podermos descobrir como agradar a Deus. O que é que Deus quer de nós? Deus quer que tenhamos conhecimento. Tenhamos conhecimento. Jesus disse que por falta de conhecimento, Jerusalém foi destruído por várias vezes. Por falta de conhecimento e de obediência. Jesus disse, quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junta os pintinhos debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Hoje você está tendo a oportunidade de aprender um pouquinho sobre Deus. Não desperdice isso. Pode ser que não tenha mais essa oportunidade. Este instinto do homem de organizar dentro dele e de estabelecer a necessidade por um estudo sistemático, por ter vontade de ver que ele precisa aprender alguma coisa, por causa dessa vontade, desse desejo de organizar as coisas,
e o desejo de conhecimento é que temos a razão da teologia, da existência de um estudo da teologia. Se não fosse um estudo da teologia, muitas pessoas não conseguiriam entender, tá? Então, a teologia é um apanhado de coisas, de estudos, que leva até a pessoa, ao nosso entendimento, leva até nós a explicação, leva até nós a lógica de tudo que existe, principalmente de um superior, que é Deus. Ou seja, o sistema e ordem são características de Deus e suas obras, já dentro do homem. Só que nem todo homem tende a se inclinar para a teologia. Foi por isso que Jesus disse, não dê pérolas a porcos. Tem pessoas que não estão interessadas em estudar. Tem pessoas que não têm interesse em saber quem é Deus, nem como Deus criou, nem por que Deus criou tais belezas, tais coisas maravilhosas. Pessoas comem frutas, se delicia com o sabor, acha linda a fruta, o cheiro, o gosto, mas se quer, agradece e interessa saber se quer quem fez, muito menos agradecer. Tá? Deus sempre trabalha, ou trabalhou, trabalha e faz as coisas de uma forma ordenada. Pode-se observar, conforme já citamos, o sistema, a ordem de Deus, que Deus criou, a natureza, desde a sua estrutura, como já falamos do átomos, até, que é uma menor partícula, até o movimento dos maiores luminares, no caso aí que conhecemos o Sol. Tá? No Salmo 119, versículo 6, está escrito assim, a sua saída é desde uma extremidade até a outra extremidade dos céus, e o seu curso é de uma a outra extremidade dele. E nada pode se esconder do seu calor. É magnífico o que Deus criou para servir o homem, para servir a terra. É este sol que te aquece, que aquece a natureza, que enxuga a nossa roupa. Essa beleza maravilhosa que mostra quem é, mostra o poder do Criador. Ninguém pode conhecer Deus se não conhecer aquilo e dar valor, aquilo que Ele criou e saber dar valor naquilo que Ele criou. Tá? No primeiro capítulo de Gênesis, ali revela uma realização progressiva de um projeto de programas definido para todos os seres. Deus criou todos os seres com um objetivo, as frutas para alimentar o homem, os verdes, as gramas, as ervas verdes, para alimentar os animais. Deus criou as aves, o céu, as aves, os animais, os peixes,
fez algo lindos, ornamentados. Criou o homem para cuidar disso, para governar o planeta Terra, para cuidar de tudo isso. Criou os luminares para marcar tempo, estações. Uma prova disso você vai ter ao observar que a semana tem 7 dias. Ou seja, o dia tem 12 horas à noite. O dia nós sabemos que é dia porque é dominado pelo Sol e a noite pela Lua. Nós temos uma semana de 7 dias que é dominado pela Lua. Temos um mês de 28 dias que é dominado pela Lua, pelas 4 luas que nós temos. E nós temos aí o ano que é dividido em 4 estações. Verão, outono, inverno e primavera. Tá? Nós temos 4 aí que divide o ano. Que se compõe 13 meses. 13 meses. Tá? Se você não sabe o que é, porque estou falando 13 meses, pergunta aqui. Só perguntar que eu respondo, tá bom? 13 meses que dá uma média de 365 dias. Então, Deus criou os luminares para poder marcar tempo e estações. Deus organizou tudo, tá? Todas as coisas Deus organizou. Então, você pode ver isso na primeira página da Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis. Vai ver tudo isso. Deus é tão precioso que até no caso da arca de Noé, ele instruiu Noé a construir a arca de maneira ordenada e de acordo com as dimensões específicas. Deus especificou tudinho. Veja isso em Gênesis, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Faz para ti uma arca de madeira de golfe. Farás compartimento na arca e revestirá de betumes por dentro e por fora. Desta maneira o farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, mais ou menos 145 metros. A largura de 50 côvados, mais ou menos 47, 45 metros. E a altura de 30, mais ou menos 26 metros. Farás na arca também uma janela. E lhe darás um côvado de altura. Um côvado de altura, mais ou menos 90, 90 e poucos centímetros, sei lá. A porta da arca porás do lado, tá? Farás com andares. Um andar embaixo, o segundo e o terceiro. Viu como Deus organizou tudinho certinho? Tá? Que maravilha Deus deu. A arca tinha que caber todos aqueles que deveriam estar com Noé. Também teria que sobreviver ao dilúvio. Então Deus deu as coordenadas. E Noé, como homem obediente, obedeceu fazendo conforme as coisas, as formas que Deus lhe ordenara. Projetista. No caso aí também da construção do tabernáculo lá no deserto, também Deus deu tudo com definição. Foi um projeto divino dado com definição. Conforme a tudo que eu te mostrar, está em Êxodo, tá? Êxodo 25:9. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Não vai fazer de outro jeito, é do jeito que eu ordeno. Por quê? Deus não erra. Deus não erra, tá?
Através de um estudo aprofundado dentro da teologia sistemática, podemos ver o plano da salvação como tem sido progressivo, ordenado e sistematizado, a ponto de entendermos como é isso. Isto é, dentro de um elaborado sistema que nunca falharia, nunca falhará. Que jamais os humanos é capaz de imitar. Tá? Nem mesmo o acaso, Big Bang, etc. Nada é capaz de imitar esta natureza tão bem feita, tão perfeita, que os humanos podem babar. Ciência pode babar, pode fazer o que quiser. Não, jamais vai conseguir imitar essa criatividade do Todo-Poderoso. Estudando, podemos encontrar sua base e necessidade, não apenas no instinto da organização do homem, não apenas naquela vontade que o homem possui dentro dele de organizar, mas principalmente na natureza do trabalho de Deus, da forma que Deus fez. Paulo disse, para nós que somos homens mortais, falho, disse, 1 Coríntios 14:40, faça tudo decentemente e com ordem. Também disse Jeremias 48:10, diz assim, maldito o homem que trabalha, estuda ou faz qualquer coisa relaxadamente, principalmente a obra de Deus, tá? Com referência ao Criador, tudo que se fizer relaxadamente não funciona. Então, quer estudar? Quer aprender? Entre de cabeça. Tente aprender o certo, o correto. Esqueça tradições, esqueça religiões, costumes aí dos mais velhos, ditados. Tenta aprender com a Bíblia, dentro da lógica. Não leve dúvida para dentro de si, para o seu intelecto. Não leve dúvida. Leve somente aquilo que você pode adquirir como verdade. Tá? Deus tem se revelado através da sua palavra inspirada, que Ele inspirou através dos profetas, para que os profetas escrevessem, que está na Bíblia, certo? E através das suas perfeitas criatividades, conforme já falamos. É na Bíblia onde o teólogo tira suas bases. É um livro rico. Ali os teólogos tiram sua base. A Bíblia, é a arca do tesouro. É o laboratório para pesquisa, onde as pessoas fazem profundas pesquisas. E você tem que ser uma dessas. A Bíblia é uma mina de onde os arqueólogos escavam riquezas espirituais, históricas, etc. A Bíblia é uma janela aberta para o universo da verdade. A Bíblia é para o estudante da teologia tudo. Tem que ser tudo. Ela provou ter razão. A teologia
a Bíblia e a natureza, elas se encaixam, se harmonizam dentro da perfeição. A palavra de Deus é a verdade. Mas você pode dizer assim, existe coisas na Bíblia que não se encaixam. Meu amigo, estamos falando da palavra revelada. Nem tudo que tem na Bíblia hoje, dado por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Vale lembrar que ela abrange todas as áreas, revelando todos os segredos. A Bíblia é tudo. E vale lembrar que ela abrange todas as áreas, revelando todos os segredos e ensinando todos os profissionais. Em breve, aguarde aí, em breve, a gente vai trazer mais vídeo para continuar essa fonte inesgotável da teologia. Eu sei que eu posso colocar aqui 1000 vídeos que a gente vai ter sempre o que aprender, tá bom? Tem muita coisa para se aprender. Hoje nós falamos apenas da teologia, mas nós temos aí escatologia, temos aí cristologia, angelologia, temos um monte de logia aí que nós vamos estar trazendo, tá bom? Valeu, gente. Até breve.